a gente está aqui querendo o melhor, né, da terra, o melhor para todos. Eu sou o Parush Cláudio Benlevi, nós vamos estar fazendo o Halel daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer o Halel. E quero dizer que a gente está no período da Paraxá de julgamentos, Paraxá Mishpatim, né? Uma Paraxá que trata de leis civis, Código Penal e de leis que Ruquim, que está além da nossa compreensão, né? Em outra live nós vamos estar tratando dessas leis, dessa manifestação do Eterno com 100 passuques, 100 instruções do Eterno maravilhosas, né? Acho que hoje a humanidade precisa se manifestar com sinceridade diante da situação que eles se encontram, né? Um mundo totalmente pervertido, pessoas se afastaram da Kadosh Torá, das instruções, todos querem fazer as coisas da sua bel prazer, da sua maneira, e está um caos total nas nações, né? Uma falta de entendimento. Se não tem entendimento, não vai ter o respeito, provavelmente, e torna-se algo extremamente confusivo, uma confusão em todos os aspectos, porque o povo deu as costas para Kadosh palavra, a Torá do Eterno. Sabemos que o espírito de Amaleque trabalha na terra, não é de hoje, para a destruição da santificação do povo do Eterno com a Torá. Nós sabemos que o espírito de Amaleque trabalha a favor da destruição da parte sacerdotal, né? Ele tem os seus mecanismos. Assim como o anjo Azazel também, que trabalha para aplicar injustiça, deselegância, falta de caráter entre os povos. Esse anjo, ele tem esse processo com ele. E muitas pessoas são usadas, né, pelo anjo Azazel, também pelo Rua, pelo espírito de Amaleque. Sabemos que nós somos uma energia viva nesse corpo de carne. Sabemos que o corpo de carne tem quase 92% de água. Nós temos plasma, nós somos um caráter plasmático. Nós temos energia viva. E a gente consegue ter autonomia de convivência no habitat, né? E poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas não têm a oportunidade de saber que nós somos um cálice, nós somos um copo, e dentro desse copo tem essa energia viva do Todo-Poderoso, que é o fôlego de vida. Aqui nesse canal você vai ter uma ciência com mais exatidão dessa fala, né, de quem somos nós, qual é o propósito divino, a parte de parasitose, a parte de todo o DAAT, toda a ciência armazenada, todos nós vamos absorver esse conhecimento aqui no canal do Parush Cláudio Beit Levi, das redes sociais, YouTuber, Cláudio Messias no Facebook e outras redes, que o TikTok também, TikTok Lite, né? Lite. Enfim, as redes sociais nós vamos estar tratando dessa responsabilidade fiscal, de como a gente
é e como a gente está diante do Criador. Sabemos que a sociedade hoje ela está indo para a letra Num, a letra da remissão, a letra do julgamento. Eu tinha falado semana passada e essa semana na congregação que a partir de hoje, aproximadamente 22 horas do mês do dia 8, as nações receberão decretos de punições por conta do afastamento da santificação com a Torá. Todas as minhas palavras, todas as profecias que eu falei, até hoje, todas eu acertei, não errei em nenhuma. Todas as profecias que eu comentei, de 11 anos de idade para cá, todas elas ocorreu. É terrível, não é fácil, a gente tem essa vibração, cada um eterno deu um dom. E essa vibração a gente se sente mal, a gente fica frito, sem dormir, amonçoada, estado de nervo, mas é um dom que o Eterno me concedeu. E gostaria muito que vocês voltassem para o Criador, porque cada ser humano que volta para a prática da Torá chama o Mashiach, né? Chama o Mashiach de volta para aqui, para a Terra. Já se passaram 9 Mashiachs, né, de Adão e Eva para cá. Passaram-se 9. Agora vai vir um 10º Mashiach. E tem algumas escrituras que falam de diversas formas de como vai ser, como ele vai vir. E sabemos que o Mashiach vem quando todos exercitarem a vibração do 8º dia. Fique bem claro sobre isso. E o Mashiach ele vai escolher as pessoas pelo cheiro. Muitas pessoas pensam que salvação é um caráter extremamente físico e grotesco. Ou seja, eu vou ser salvo e de repente ele vai chegar aqui, vai me escolher, eu vou ser salvo, ou ele vai aparecer nas nuvens e vai me sugar para cima numa nave espacial e eu vou ser escolhido por ele sem eu guardar mandamento nenhum, só porque eu acredito nele, né? Então, é uma forma grotesca de entender salvação e ter a oportunidade de estar no reino do Eterno. Porque as nações não têm a ciência armazenada, que é o Da'at. As nações, elas interpretam a Bíblia de uma forma literal, né? Ela não tem o Ibum, ela não tem o Hukim, ela não tem as formas de interpretação da Torá. Ela não tem, então por isso ela leva ferro e fogo, né? Ela leva pelo lado literal. E o Eterno, ele trabalha com sabedoria, né? O Eterno não trabalha somente na mecânica física, mas numa mecânica além da nossa compreensão também, né? E a salvação do povo, do Criador, será por energia vibratória. Através da sua vibração, que você exalar na unidade e também no universo, você será resgatado e será honrada ou honrado com o mérito de estar no mundo vindouro. Tá? E também a questão das narinas, que
vai ser escolhida essa alma pelo cheiro, porque todo ser humano tem um cheiro específico e cada pecado, cada haverá que você comete, você cria um mau odor sobre si. E cada mitzvah que você cumpre certo, você exala um perfume maravilhoso. Então, se você fizer os mandamentos do Criador, você vai exalar um bom perfume e o Mashiach vai escolher você pela sua fragrância. Mas se a pessoa ela não cumpre nenhum dos 10 mandamentos, além de não cumprir, ela amaldiçoa a sua criação, que é a natureza, o Todo-Poderoso, os seus próprios pais, e essa pessoa ela não tem como vibrar justiça no mundo vindouro. Então, logo ela será excluída do mundo vindouro, ela não terá parte lá. Qual é o benefício que o Eterno teria de colocar um homem estrupador para viver conosco 1000 anos sem morte, no meio de um grupo de pessoas maravilhosas? Qual benefício teria? Nenhum. Ele iria certamente continuar com o mal ali dentro. É uma pessoa que exala egoísmo, como a maioria dos seres humanos. O egoísmo é um perfume, é um mau cheiro que o Eterno não suporta mais. Ele falou um capítulo de Ezequiel 9, ele não suporta mais as pessoas egoístas. Por isso veio o decreto agora em 2019, um decreto tremendo, que também está em Ezequiel, e passou em Ezequiel 20:20 também, perdão, este decreto, né? E nós estamos vendo aos nossos olhos cru e nu esse efeito energético de punição do Criador sobre as nações. Porque as nações não querem seguir o Criador e por isso o Eterno deu esse decreto. A vibração de santificação é arrependimento, é ouvir o Eterno, praticar as boas obras, praticar a Torá e não voltar a fazer pecados mais, para que essa alma tenha uma pureza e ela se redime do mal e volte para a santificação com o Eterno, para ela poder estar no mundo vindouro. Fique bem claro sobre isso. Através da nossa emanação energética boa, um perfume maravilhoso, vamos ser escolhidos, sim, para estar no mundo vindouro. E pessoas que não vibrar essa consciência, principalmente os egoístas, não terão. Pessoas que emprestam dinheiro a juros, pessoas que maltratam os pais, pessoas que traem os seus cônjuges, pessoas que maltratam a sua filha ou filho, pessoas que têm 10 terrenos, mas não têm coragem de dar um para uma família, têm o que comer dobrado, mas não dou para o necessitado, como o povo de Sodoma e Gomorra fazia isto. Sodoma e Gomorra foi destruído porque negava sal aos visitantes e aos vizinhos.
e tinha sexo ilícito, perversão de valores e eram extremamente egoístas. Eles davam a comida para os animais na frente dos famintos e não davam para os famintos. Sodoma e Gomorra, o povo fazia isso. E o Eterno decretou a sentença de enxofre, de saraiva, de plasma, de bombas atômicas e destruiu Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe dessa história. O mundo ele passa por uma gematria, ou melhor, por um gímel, e gematria também. O gímel é a terceira letra do alfabeto hebraico que representa a logística, representa o camelo e tem um planejamento estratégico, tático e operacional. Então, a ira do Eterno ocorreu na primeira instância, foi com o dilúvio, todos nós sabemos. No planejamento estratégico, houve o dilúvio. No segundo planejamento, foi o processo de Sodoma e Gomorra, um planejamento tático, e agora no planejamento operacional, 6.000 anos após, vai ser com plasma e fogo a destruição das nações, agora nesses tempos atuais. Estamos apostos para ver isto. O Eterno tem avisado as pessoas, mas estão dormindo e beberam um vinho forte, estão de porre, e quem está dormindo, não adianta você falar, balançar, porque a pessoa está dormindo, está bêbada, você balança, grita, mas o vinho é embriagador, ele é muito forte, não deixa a pessoa acordar e saber que o altar que ela está extremamente fora da palavra, errado, e vai levar ela para o abismo certamente, porque está fora das escrituras, né? É um altar do ego, um altar que é só receber do Eterno, não quer respeitar a instrução dele, né? Então, as nações receberão esses flagelos, esse plasma, o fogo, porque desistiram de louvar o Criador. Isso é terrível. Nós que sigamos a palavra, a gente fica de boquinha aberta em ver o comportamento das pessoas na rua. Em todas as áreas, redes sociais, o comportamento é frio, é debochado, é fora de amor, é frio, calculista, egoísta, egocêntrico, e estão fora do amor do Criador. Então, essas pessoas elas serão marcadas e elas não estarão no mundo vindouro, porque o Eterno não gosta de pessoas egoístas. Nós temos que ser doador do amor do Eterno. Estou preparando a sinagoga aqui na cidade para arrebanhar o povo do Eterno. Quem está bêbado não quer acordar, não. Mas é o povo que tem temor à palavra, que quer ter uma santificação, que já se aborreceu muito nessas seitas, que está vendo muito erro e não tem como acertar, porque onde não tem lei, com certeza é desordem, né? Então, essas pessoas vão estar conosco para aprender o hebraico, aprender a Torá, lavar as vestes, colocar uma veste nova
e seguir com o Espírito do Eterno e ajudar outras pessoas também. Porque haverá um caos tamanho de falta de energia, falta de gás, comida, de água, de internet. O Eterno vai desligar todos os acessos de criação humana. O mundo é dele, ele faz o que quer. Então o Eterno está irado com o povo porque o povo não quer seguir a orientação divina. Prefere seguir um homem que cobra R$ 1.000 para um caroço de feijão curar essa pessoa. Se essa pessoa chegar e pedir R$ 1.000 num caroço de feijão, eles vendem até a casa para dar, porque o povo gosta de encantamento. O povo gosta de feitiçaria, de mágicos e de encantador e de pessoas que têm uma lábia muito grande, né? E que, na verdade, isso é fora de Bíblia, fora do Criador. O Eterno não trabalha com magia, ele não gosta de magia. O Eterno trabalha com obediência, com ouvir a palavra dele. Com palavras em hebraicos que você fala e a cura vem. E só vem se quem estiver falando tiver santificação e o 8º dia à tona. Senão também não vem. Então as coisas do Eterno é com ordem, decência, disciplina e responsabilidade. Eu não fui levantado por homens. Pelo contrário, além de eu não ter sido levantado por homens, eles queriam até me abater. E querem até os dias atuais. Eu sinto, vejo. Eu tenho o 8º dia, a gente sente, vê, percebe. Né? Às vezes o Eterno dá um toque, um aviso também. Então, eu fui levantado pelo Ruach HaKodesh, o Espírito o Santo do Eterno. Eu não fui levantado por religiões, por ego. Eu sou um ser humano que eu tenho a minha vida peculiar, vida de pai, vida de pessoa, mas a minha estrutura emocional e física, ela é voltada para o sacerdócio. O Eterno que me levantou a sacerdócio. Não é para me se enaltecer, aparecer, para ganhar dinheiro, como muitos. Não. Eu já conheço a Torá há 13 anos. Mas por que eu estou falando agora? Porque eu não podia falar da Torá sem meu lado feminino. A Torá proíbe isso. E também porque eu não tinha entendimento do hebraico. E a santidade do Eterno é em hebraico, não é em português, inglês, japonês. É a sua língua e você entende porque você nasceu num país que sua língua é portuguesa. Mas a santificação bíblica é em hebraico. Não é em português, nem é Bíblia de James, Estados Unidos, nada disso. A Bíblia do Eterno, ela é em aramaico e hebraico. E ponto final. E não existe essa coisa de que agora tem um povo que mudou, não. O povo do Eterno, Canaã é o povo do Eterno. Fique bem claro sobre isso. As atitudes atualmente de todos os cananeus diz isso. Tanto no continente africano, quanto também lá em Canaã. E também em todos os lugares. O fato do Eterno ter colocado um pronome oblíquo não significa que a partir de então acabou.
Não existe isso. Isso é religião, a religião tem uma visão ética política para discriminar, afrontar e querer mudar os planos do Criador. Mas a mentira ela tem perna curta, porque dentro da realidade do Eterno isso não existe, né? A gente sabe que Noa no 10, no Perec 10, no capítulo 10, ele amaldiçoou o seu neto Cush. A língua de um ser humano pode falar o que quiser, mas a última palavra é do Eterno. E se vocês pararem um dia da vida de vocês e ficar o dia todo meditando sobre o mundo e as ações dos homens, vocês vão ver que não é a descendência de Cush que está destruindo o mundo, nem a Torá e nem muito menos a santificação. Fique bem claro sobre isso, né? Então a gente precisa compreender que a Torá está acima do ego das pessoas, acima do entendimento do ser humano. Porque ninguém aqui na Terra tem a capacidade de passar por cima das escrituras de um versículo. Ninguém. O que o Eterno determinou aqui já está determinante. É impossível, Cláudio, mudar o caráter da majestade do Eterno. Mas a religião e o ego do ser humano, ele faz isto. Mas ele faz para cair no abismo, num kibutz. Porque ele não tem insignificância alguma. Ele é insignificante, ele não vai adiante com a petulância dele. Hoje é Rosh Rodas, lua nova, não fareis trabalho algum até o pôr do sol de amanhã. E as nações e as religiões não obedecem isto, né? E nós sabemos que ser do Eterno é o fazer o feito espiritual. Não adianta eu pegar um ônibus, colocar a congregação e ir para o mato hoje, porque é carnaval, e aí eu vou para o mato, porque lá no mato eu estou longe da bagunça. E isso não é eficaz, porque a tormenta vai com a pessoa porque o mundo é espiritual. Não tem como você fugir das suas responsabilidades. Yosef estava dentro do Egito e não se corrompeu. E o tratado que o Eterno fez com ele ajudou as pessoas que estavam até tentando prejudicar ele no final. Então não adianta eu fugir da minha responsabilidade, porque ali tem um processo. O povo do Eterno sempre enfrentou batalhas, guerras, mas de frente, não de costas, né? Poderia a pessoa usar esse recurso para outras coisas, né? Um outro tipo de atividade. Mas as pessoas estão voltando para um governo, mas da alma animal, da carne. A parte de santificação está zero, não existe. Não tem santificação alguma. Santificação é você se esvaziar do seu ego, entender que o soberano está acima de tudo e que cada letra aqui é kadosh. E que se você ouvir ela e praticá-la, ela vai escovar você e você vai estar em santificação.
como aquela letra ali. Fique bem claro sobre isso. E eu quero ter a oportunidade de estar em santificação. Espero que meus filhos e noras acordem para voltar para a instrução do Criador e que também as pessoas voltem para o eterno e saiam do egocentrismo, saiam da nova era, porque é uma zona de conforto, é uma fuga, é uma forma de se estar representante ali, mas não tem santificação alguma, não há santidade ali, porque o Espírito do Eterno não está ali com aquela pessoa. Ela exclui o Espírito do Eterno automaticamente, né? A sociedade hoje, ela está doente, ela não vibra a oportunidade de santificação para ter um escolhimento, para estar lá no mundo vindouro, e acha que vai ser de forma grotesca a salvação, e não é. Salvação vai ser por vibração. Através da sua vibração e de você exalar um determinado odor, é que você vai ser salva. A sua alma e talvez a carne. Mas a salvação não é pela forma grotesca de ser. Até não trabalha com egocentrismo nem egoísmo. Até não trabalha dessa forma. Nós sabemos que Elias não faleceu, Elias está vivo. Nós sabemos que Yahoshua também é um profeta que está vivo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Enoque vivo. Então, várias pessoas, relatados e não relatados, estão vivos. E a pessoa não tem essa compreensão, porque a religião, ela cega a linha de raciocínio, o armazenamento da ciência divina das pessoas. Ela consegue cegar, ela coloca bloqueios, né? A religião, ela se acha autoritária, né? Ela tem a incumbência de discriminar vários mandamentos da Torá como se aquilo não tivesse valor nenhum. E o ego dela, sim, é que tem. Eu já vi pessoas falando sobre isso. Colocaram na Torá que nariz chato não pode ser sacerdote, né? Uma série de coisas ali que tem em Shemote, né? E você tem que pesquisar para ver se isso confronta com a santificação do Eterno e a realidade do Eterno. E tudo está relacionado ao livro de Gênesis, ao Bereshit. Fique bem claro sobre isso. Também o livro de Enoque e apócrifos que não lançaram na parte canônica ali, mas tem grande validação, sim, né? É incrível a pessoa discriminar um mandamento do Eterno, né? Um exemplo clássico: toda a religião protestante, pelo que eu entendi, proíbe o vinho. O vinho é proibido, né? Alcoólico e tal. Tem um mal lá no vinho. Todo mundo da religião de Martim Lutero e companhia tem esse mal olhado
sobre o vinho. Aí você analisa a alimentação deles, desse povo. Quando acaba o culto, num domingo, por exemplo, eles vão no fast food, a barraca de cachorro-quente. E lá na barraca de cachorro-quente, eles pedem bacon burger. Bacon burger. E o bacon burger, ele vem do porco. Vem do porco. Então a pessoa sai de um culto ao Todo-Poderoso, 9 horas da noite de domingo, vai para uma barraca comer porco. E isso é correto? Comer porco. Já que em Vaikra Levítico 11 é proibido, Isaías 66 também. Aí eu pergunto para ti, que tipo de criador esse povo está servindo? O Eterno deu ordem para o seu povo de libação de vinho em Levítico. Encorrelei em Eclesiásticos, capítulo 9, versículo 7. E estão pregando contra Eclesiástico 9, capítulo 7, estão pregando contra o livro de Levítico, estão pregando sobre o macê e a ceia do Criador em todo o Shabat, que não pode ter o vinho, mas pode comer carne de porco, pode adorar o Deus Sol, que nasceu 25 de dezembro, num domingo. Não tem lógica. Aí ele quebra Levítico, ele quebra Eclesiástico, olha que loucura. Aí quebra o livro de Salmo praticamente todo, quebra a ceia do Criador, sem o vinho, né? E coloca-se um porco na alimentação após o culto ao Criador. Então, a falta de entendimento faz o ser humano pecar. Então, foi por isso que eu saí do sistema religioso romano, porque são muitos erros que não bate com a realidade da Bíblia, da Torá, do Taná e da Bíblia inteira. E Yahoshua multiplicou tonéis de água em vinho. Não foi em fanta uva, não foi em groselha, não foi em suco de uva. Foi em vinho. O mau caráter da pessoa não está na bebida. O mau caráter da pessoa está na própria pessoa. Ser do Eterno, seguir a Torá, não é abster, não é punir a vontade da carne. É você ter respeito ao tempo do Criador. Porque a religião, ela pune, né, a carne, né, o celibato, igual a Igreja Católica, parece que o padre não pode ter mulheres. A Igreja de Martim Lutero não pode tomar vinho, mas pode adorar um Deus de 3 cabeças, Pai, Filho e Espírito Santo, isso aí não está na Bíblia. Pode comer carne de porco, pode largar o sábado e fazer culto especial no domingo, adorando o Deus Sol, que foi o 25 de dezembro, foi quando o Papa Nicolau nasceu, Nerode nasceu, o filho dele Tamuz, e vários deuses pagãos daquela época. Mas pode aplicar uma ceia com uma migalha de pão e um copo de 35 ml de suco de uva, que a Torá manda tomar 86
ml de vinho na taça, comer 2 pães. No 6º dia da criação, à noite, durante o Shabat, às 11h15 da manhã, mais um copo de 86 ml de vinho com 2 pães, é a ceia antes do almoço, e mais uma vez às 3h30 da tarde, um copo de vinho de 86 ml com 2 pães. Esses pães são meninas virgens da sua casa que devem fazer, ou a mulher da sua casa, ou mãe, ou alguma mulher, de preferência virgens. Isso é a ceia do Shabat, que o vinho representa a vida, o pão representa o trabalho, a circuncisão do homem e da mulher é no coração, e do homem é na carne, do prepúcio. E o Shabat, que é louvar o Criador, dançar e guardar todas as louvores dele, da palavra. Esses 4 fundamentos é o fundamento da festa da lua nova, das festas e do Shabat. A única festa que não tem vinho, a única festa que não tem fermento nenhum é a festa de Páscoa, de Pêssah. Essa festa não pode ter vinho porque o vinho tem fermento. E o pão não pode ter levedo, tem que ser um pão ázimo, sem fermento algum. É a única festa do Eterno que não tem bebida, é a festa de Pêssah, que nós fazemos até horas antes de entrar o horário dela. Na hora dela mesma a gente não faz. Então, se a pessoa não estudar a Torá, perguntar ao povo de Israel, que eles são os donos da Bíblia, né? A história falada de Canaã lá, e você querer entender Bíblia com alguém de Roma, alguém do movimento católico ou protestante, é muito difícil. Porque qual é a base que ele tem para ensinar você? A base dele é a Bíblia católica ou de Martinho Lutero. Mas está falando de quem? Do Brasil? De Cuba? Não, está falando de Canaã, do período do início do mundo, e falando nos mundos atuais agora de Israel. Então você tem que entender Bíblia com o povo de Israel, ou com o povo cananeu, ou da descendência dos cananeus, ou da descendência de alguém de Israel. Porque se você for ter entendimento bíblico com alguém que não tem entendimento do hebraico, você saiu da santificação do Criador. E você passa a adorar outros deuses. O Eterno não está contigo, nem com aquele professor ou sacerdote aí. Então, essa é a diferença. Que eu vi lá muitos erros. Erro na ceia, erro no dízimo, o dízimo é válido, mas tem congregações que pedem 30%, tem umas que pedem 1000%. Não precisa nem falar o nome, que vocês já sabem. E vários erros, né? O Eterno pede o quê? Na Parashá Mishpatim, julgamentos. A gente tem que usar duas linhas de roupa. Nós não podemos usar mais de 2 linhas de roupa no tabernáculo e na vida também sacerdotal. E o pessoal tem mais de 20, mais de 5 linhas diferentes no organismo. Davi ficou sabendo uma vez que os seus soldados ficaram presos
o inimigo, e o inimigo não matou eles, mas rasparam a barba dos soldados pela metade e deixaram a metade normal. E eles chegaram lá perto de Jerusalém, mas não entraram na cidade, e mandaram o recado para o rei Davi. Rei Davi, estamos aqui, não morremos, mas estamos aqui, a gente fomos envergonhados, rasgaram nossas vestes e estamos com a metade da barba. O rei Davi disse para eles: não se preocupe, mas fique aí onde vocês estão, espere a barba crescer, depois vocês entrem em Jerusalém. E como que eu vou ouvir um sacerdote salvo aqueles que não têm pelo? Sem barba, que é o mandamento de Vaikra 19:27. Como que eu vou ouvir um desobediente com o ego lá em cima, cheio de vaidade? Como eu vou colocar minha mulher, meus 2 filhos, minhas 2 noras, minha mãe que é viúva, mora sozinha e está sempre comigo, meus amigos, como eu vou colocar essas almas para assistir um homem sem barba para pregar de Bíblia, se a Bíblia manda o homem ter a barba? Então foi por isso que eu saí desse sistema religioso, porque é muito erro, é muita mentira, e você não consegue se completar. É muito difícil, né? Quando eu voltei para o Criador, eu voltei com sinceridade. Eu não voltei porque eu estava na prova e depois que ganha a bênção sai falando, nem dá um tchau. Não é assim. Eu voltei para o Eterno com sinceridade mesmo. Eu não posso mudar nada aqui. Tudo pertence ao Eterno, não a mim. Eu sou servo do Todo-Poderoso. Eu não posso estar em determinados locais. Eu posso ir em qualquer lugar, mas eu não posso me estabelecer em determinados locais. Eu não posso comer qualquer coisa mais. Eu não posso ter relacionamento com pessoas que têm promiscuidade, que andam no erro. Não posso ter mais. Então, isso é ser do Criador. Então, por isso, eu enfrentei uma grande injúria, enfrentei desprezo, deboche, olhares estranhos, porque eu não posso conviver com uma pessoa que usa a palavra do Eterno para ganhar dinheiro, ou usa pessoas, ou tem um comportamento estranho. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar num universo que o povo tem temor ao Criador, tem a mesma frequência que eu, guarda os mandamentos. Aí eu posso, sim, estar ali naquela mesma frequência. A nossa congregação não pode aceitar uma pessoa que não quer vibrar a frequência de obediência. Porque ela vai para lá perder tempo, né? A porta do Eterno está sempre aberta a todos. Mas pode ir de curiosidade para ver, mas viver lá tem que viver do jeito que o Eterno determina. Porque vai perder tempo, vai consumir vela, gás, gasolina, tempo, vai estourar a luz em vão, vai perder o seu tempo ali e nada vai resolver na vida dessa pessoa. Porque Bíblia não é ler todo dia a mesma paraxá. Torá, prática do Eterno, é você ler o versículo e subir, evoluir naquele tema. Isso é a prática da Torá. Porque ler, todo mundo lê.
Mas o que importa para nós e para o Eterno é ler a instrução do Eterno, e subir, para que você tenha um entendimento do que você está ouvindo, falando. Isso é responsabilidade de sacerdotal com você mesma, né? Então eu enfrentei uma energia muito forte de resiliência, né? Pelo fato das pessoas estarem mergulhadas no espírito do engano, acho que é Atos 2, parece, e acha que está servindo ao Criador e está fora da realidade do Eterno. Gente, não existe uma criatura ser comparado ou ter autoridade igual ao Criador. Isso não existe. Isso é antibíblico, isso é falta de respeito ao Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso está acima de tudo. Ninguém se compara ao Eterno. Ninguém tem poder para fazer nada se o Eterno não determinar, gente. É isso que o povo tem que compreender aqui na Bíblia. E o povo não quer compreender isso. O povo, desde aquela época, coloca seu boi de Arão lá. O carnaval agora tem bastante aí, né? Esse boi sempre foi assim. Não seria muito mais bonito o governo, né, pegar a Marquês do Anhembi, do Sapucaí, do Rio de Janeiro, aquela de Belo Horizonte, a de Brasília, tem a de Fortaleza, tem a do Rio Grande do Sul, tem aquela de Rondônia, tem a do Mato Grosso? Não seria bonito o governo gastar milhões, mas dizer, bom, cada meia hora é um sacerdote. Nós vamos gritar, louvar o nome do Todo-Poderoso, bem dizer o teu nome, e vai ter alas de dança, alas de passo, alas de criança, alas de anciões, passando e adorando e dando honra ao Criador, ainda recebendo dinheiro para isso. Não seria mais bonito assim do que representar a reflexão da vida em bonecos, em temas de pessoas que foram infelizes, de pessoas que foram destaque, que o povo formou-se um Deus naquela pessoa, né? E isso traz um desconforto na majestade do Eterno. Não que atinja o Eterno, que para o Eterno isso não está dizendo nada, né? E nem muito menos para mim, porque eu tenho entendimento filosófico e antropólogo disso, né? É apenas uma manifestação da pessoa por aquilo, né? Não é que é pecado, é uma manifestação que a pessoa tem, mas é uma leitura que dá-se a entender que aquilo é superior à majestade do Eterno, né? Então a gente precisa voltar para o Eterno, né? Igual, por exemplo, aqui na cidade teve Festa das Luzes. O governador e o governo fez Festa das Luzes, era a festa de Hanukkah, né? No segundo dia da festa de Hanukkah, ele prostrou essas festas aí, essas luzes. Tirou agora, dia 4, 5, acho que dia 6 ou 8 de janeiro, ele removeu as luzes do lugar, né? Mas não seria fácil ele obedecer Yohanan 10, 22 e 23, as festas das luzes, Hanukkah? Seria mais bonito. Hoje inicia a festa do Carnaval, uma festa católica, né? É o catolicismo que impõe sobre o calendário nessa nação, ela que manda no calendário, manda nas finanças, manda no governo, todo mundo sabe disso.
E a festa de Purim, que será daqui a 14 dias, é a festa de Purim, 23 e 24 de fevereiro, né? Essa é a festa que o povo teria que fazer, 36 horas de festa, sobre a vitória do povo sobre o perverso Amã, que, pela sua própria forca, perdeu os seus 10 filhos e ele também. Ali, essa é a festa de carnaval, né? É abre aspas, fecha aspas, do povo eleito do Eterno, que a Igreja Católica trocou e botou esse carnaval. Então são muitas aberrações que eu se afastei porque está fora das Escrituras. Nós vamos fazer a nossa festa lá na sinagoga. Nós vamos fazer. Humildezinho, mas nós vamos fazer. Nós vamos dançar com a Torá na mão, com a Bíblia na mão. Nós vamos adorar o Criador. Nós vamos fazer o nosso churrasquinho. Sim. Mas é a nossa festa ao Criador por Ele ter nos libertado e dado por dado a sorte para nós. E não a morte, a sentença de morte. Ele deu para Esté e Madorqueu, Mordecai, né? Apur. Purim é sorte. Então ele deu o Purim para Esté, deu para o próprio rei Assuero, que estava casado com uma mulher do Irã, né? Aquela região ali. Eu acredito que ela deve ter sido até daquela região lá do. Enfim, eu esqueci o nome da Fenícia, né? Ele casou com a mulher da Fenícia. E se o homem casasse com a mulher da Fenícia, ele não vai ter regência. A regência dele vai ficar perturbada, porque ela não obedece o Criador, não obedece o marido, ela está fora da responsabilidade de casamento, ela não vai respeitar. E aquela, esqueci o nome dela, a mulher do rei Assuero, o nome dela é Sair, né? É a palavra de sair. Deixa eu me lembrar aqui. Depois eu lembro, né? A mulher do rei Assuero. E os conselheiros do rei aconselhou ele se separar dela, né? Porque ele não poderia continuar com a mulher que ele chamou para ir para a festa, ela não foi. Aí os conselheiros falaram: bom, se a rainha aqui não obedeceu o esposo, que é o rei da nação, as pobres e as demais vão imitar ela também. Então tire ela do altar e providencie uma noiva para ti, que aí essa vai dar jeito no altar, dar jeito no palácio e vai botar ordem na casa. E a Esté fez isso, né? E a outra lá, ela foi expulsa e saiu de cena rápido. Então, com o Eterno não existe meio termo. Com o Eterno, ou faz ou não faz, né? E tem uma determinada congregação que houve um processo parecido e o sacerdote aconselhou o rapaz ficar com essa mulher que traiu ele lá, né? Então não tem como, porque não vai ser mais a mesma coisa. Se a Torá manda tirar, você tem que tirar, porque a Torá ela é superior. Foi ela quem formou nós, né? Nós viemos da Torá. O nosso ego não está acima da Torá. Se você der um conselho desse, você está colocando o Eterno para trás de você, tá? Porque ele pode pegar uma doença, ela pode fazer de novo, ela pode armar uma cilada para matar ele. Então, esse ser humano não tem vínculo sacerdotal mais com esse homem, não tem como ficar, né? Então, tudo do Eterno é ordem e decência.
não é do jeito que as pessoas pensam, né? Do estado emocional e afins. Ser do Criador é ouvir a Torá dele e praticar os mandamentos, as instruções. Aquilo que você não sabe, você tem que perguntar ao Criador, perguntar aos mais velhos, às pessoas ao seu redor. Pergunte a quem tem vínculo com os mandamentos. E não faça as coisas do jeito que você acha que tem que ser. Porque a religião, ela trata isso, né? Eu dei o exemplo, condena o vinho, mas comem porcos, carne de porco, comem comida industrial, né? Em vez de guardar o culto do sábado, guarda o culto do domingo, né? Porque a religião de Martinho Lutero saiu do catolicismo, mas levou os deuses com ela. Continua do mesmo jeito. O mesmo, o mesmo Deus que tem na Igreja Católica tem dentro da Igreja dos Crentes e tem dentro de centros espíritas. O mesmo, em todos os lugares. Então, não confirma na Escritura. Isso que o povo tem que compreender. Vou repetir: o mesmo Deus que tem dentro da Igreja Católica tem a imagem dele também dentro da Igreja dos Crentes, de Martinho Lutero, e tem nos centros espíritas também, o mesmo. Tá? Então, isso está fora das Escrituras, fora do Criador. O Eterno não tem como dividir a honra dele com ninguém, não há como, isso é impossível. E eu venho falando há anos sobre isso, que quem dividia a honra do Eterno, minha última palavra foi no ano de 2020, não estará no reino vindouro. O Eterno está irritadíssimo com isso. Né? Ele está extremamente irritado com isso e não estará no reino vindouro. Ele disse para o anjo: vai lá, comece pela minha casa e mate-os todos. O próprio Eterno mandou isso, esse decreto. Porque são pessoas ignorantes que não querem ouvir a verdade do Criador. E eu fiz o possível esses anos todos para alertar o povo, para voltar para o Criador. Agora estou formatando uma rede aqui na região, nesse estado. Estou formando, através do poder do Criador, uma rede de Bíblia. Porque a Bíblia ela é uma rede codificada, comprimida, mas a Bíblia é uma rede, a Bíblia é um mundo, é uma galáxia imensa. E eu vou abrir essa rede para santificação para o povo no mundo vindouro, através do poder do Eterno, do amor do Eterno, porque por mim mesmo eu não teria recursos. Mas o Eterno vai me usar para abrir esta rede aqui nesse lugar, nessa região, para a gente santificar tudo, da creche ao Pilates, tudo de Torá. Nós vamos fazer isto. O povo não aguenta mais sofrer. Eu ando na rua, eu leio e vejo as pessoas chorando andando. O povo não aguenta mais sofrer. Né? Então precisamos ter a salvação? Sim, mas com a Torá do Eterno, ouvindo o Criador, se purificando. Em nenhum momento eu tenho vontade de estar agora à noite na rua para ver carnaval, praça, cachoeira, praia, o trio elétrico, o que for. O meu coração pede para mim falar da palavra e viver a palavra, estar aqui orando e lendo Bíblia. Isso é a minha vontade atual. E não adorar o carnaval.
Não tem nada contra quem adore. Cada um faz aquilo que quer, né? Mas devemos voltar para o eterno e ter uma compreensão de que o eterno também tem suas festas. A nossa festa, muito parecido com o carnaval, é agora, dia 23 de fevereiro, festa de Purim, no 11º, 15º dia de Adar. Nós vamos estar lá, fazendo a nossa festa. O Eterno vai nos abençoar com churrasco de carneiro, com vinho, com certeza. Então precisamos voltar para o Eterno, sair da idolatria, evitar de colocar o ego à frente, para que nós podemos seguir adiante. Eu vou fazer a leitura de Ezequiel 46, tá bom? E depois eu vou fazer uma nova live sobre o Halel, tá bem? Assim diz o Eterno: a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho. Mas no dia de Shabat ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. Baruch Hashem, Baruch Shekavut Mahotol Olam Vaed, Hag Sameach Rosh Hodesh. Feliz festas da lua nova, Todo-Poderoso, e a você que está aí também. Muito obrigado por essa oportunidade, Adonai. A porta se abre e eu peço nesse momento cura interior para todo o seu povo, o povo que tem temor a ti, cura externa. Abençoa-nos com a sua Kadosh verdade, com a sua palavra, libertação, verdade, Adonai, nesse momento de mispatim, de julgamentos. Ó Eterno, traga-nos boas novas com a sua Kadosh Torá. Ó Criador, traga prosperidade financeira, física, sim. O Senhor também pode fazer. Nós acreditamos. O Senhor venha trazer amor, restauração de casamentos, restauração de noivados, restauração de conciliação de filha com mãe, com filho com pai, com filha com pai, com filha com mãe, Eterno, com irmãos, irmãs, cunhadas, cunhados, noras, genros. Que Adonai venha restituir essa família nesse dia, eu te peço, as famílias que têm temor a ti. Eu não quero fazer expiação para desobedientes, mas para aquelas pessoas que querem seguir a sua Kadosh palavra, Eterno. Eu te peço isso. Peço a cura de todas as pessoas enfermas em todos os hospitais de Israel e daqui também, dessa região inteira aqui de Barzilai. Ó Eterno, abençoa todos os rabinos, Roshi, todos os parushins da Torá. Eu peço a ti, a mim também, eu peço essa bênção, que abençoe a Beit Levi, a sinagoga Beit Levi, abençoe as mulheres, as crianças, abençoe os homens, abençoe também minha família aqui e abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. Está aflita, nervosa, preocupada, pessoas que estão com dívidas também, espirituais, físicas, as financeiras, que a Adonai de Sabaoth possa livrar vocês dessas dívidas, vocês terem recurso para pagar as dívidas, e que o Eterno possa pagar por vocês essas dívidas. Ó Eterno de Israel, que o Senhor traga a Torá novinha para nós, as Escrituras, os livros de orações, para a Sinagoga Beit Levi, para o seu povo. Abençoe o TikTok, o Facebook da nossa rede, YouTube, a nossa congregação. Abençoe a todos nós nesse momento. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e ficará parado junto da ombreira da porta, enquanto os sacerdotes ofereçam o sacrifício de holocausto e as ofertas pacíficas dele. Ele adorará junto ao limiar da porta, então sairá, mas a porta não se fechará até a tarde.
E eu creio, Adonai, que esta porta está aberta nesta noite, até amanhã à tarde estará aberta, e ela certamente nós vamos adorar a Ti. Nós bendizemos a Ti, nós te exaltamos, te respeitamos sempre. Passuque Gimel, e o povo da terra adorará a entrada da mesma porta, nos Shabatotes, nas luas novas, diante do Eterno. Estamos diante de Ti, Adonai, e estamos prostrados diante de Ti. Nós sabemos que Tu és o Rei majestoso, honroso, benevolente sobre nós. Ó Adonai, receba nosso louvor, receba o nosso respeito nesse momento. Passuque Dalet, e o holocausto que o príncipe ofereceu ao Eterno será no dia de Shabat. 6 cordeiros sem mancha, um carneiro sem mancha. Que nós sejamos esse cordeiro sem mancha. Tá? Que nós sejamos esses 6 cordeiros sem mancha, esse carneiro também limpo, os 7 dias limpo. Passuque Re, a oferta de cereais será uma efá para o carneiro. E para o cordeiro a oferta de cereais será o que puder dar, com um hin de azeite para cada efa. Ó Eterno, que o azeite da unção seja derramado sobre a minha família, para todas as sacerdotisas e sacerdotes que estão assistindo essa live, esse videotape. Mas, Vave, no dia da lua nova será um bezerro sem mancha. 6 cordeiros e um carneiro, eles serão sem mancha, sem defeito, só com a mente voltada para Ti. Limpe agora a sua mente, tire todo tipo de rancor e defeito e adore ao Criador. Tá bom? O Eterno vai trazer bênção para todos nós. Passuque Zaime, também ele proverá por oferta de cereais, uma efá para novilho, uma efá para carneiro, e para os cordeiros o que puder, com um hin de azeite para cada efa. Muito bem, Eterno, a gente vai trazer a nossa oferenda de sentimento, de amor, daquilo que a gente tem o entendimento. É o que eu te ofereço nesse momento. Passuque Het, quando entrar o príncipe, entrará pelo vestíbulo da porta, sairá pelo mesmo caminho. Bendito sejas tu, Adonai. Bendito és tu sempre. Quero estar te respeitando, guardando, honrando sempre. Passuque Tete, mas quando vier o povo da terra, perante o Eterno, nas festas fixas, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta pela qual entrou, mas sairá seguindo para a sua frente. Baruch Hashem, certamente o Eterno vai trazer essa novidade para nós. Nós vamos estar diante do Eterno e elevando sempre, né? Nós entramos pelo caminho do norte, sairemos certamente pela honra do Eterno. Baruch Shekevut Marotol Olam Vaed. Yud, ao entrares eles, o príncipe entrará no meio dele, e saindo eles, sairão juntos. Claro, o príncipe é a majestade do Eterno, é o verdadeiro Yahoshua também, que está conosco aqui nesse momento. Iquidade. Nas solenidades, inclusive nas festas fixas, a oferta de cereais será uma efá para um novilho, uma efá para um carneiro. Mas para os cordeiros será o que se puder dar, de azeite um hin para cada época. E certamente o Eterno nos receberá o nosso louvor, nossa gratidão nesse dia tão maravilhoso que é o primeiro dia de Adar, 12º mês do Todo-Poderoso do ano de 5.784. Passuque 12, quando o príncipe prover uma oferta voluntária, ou ofertas pacíficas, como uma oferta voluntária ao Criador, abre-se-lhe-á a porta que dá para o Oriente, oferecerá seu olá e as suas ofertas pacíficas, como houver feito no dia de Shabat. Então, sairá, e depois de ele ter saído, fechar-se a porta. Claro, com certeza, vamos estar fazendo o louvor e a oração de amanhã à tarde também. Passuque 13, proverá ele um cordeiro de 1 ano, sem mancha, em olá ao Eterno cada dia, de manhã em manhã o proverá.
Passuque 14, juntamente com ele proverá de manhã em manhã uma oferta de cereais, a sexta parte de uma efá de flor de farinha, com a terça parte de um hin de azeite para umedecê-la, para oferta de cereais ao Eterno, continuamente, por estatuto perpétuo. Então, aqui, essa oferta de cereais é um estatuto perpétuo que perdura até os dias atuais, né? Que as religiões, infelizmente, ignoram o passuque 14, e isso não é verdade. Essa oferta de cereais, ela é dada ao Eterno por estatuto perpétuo. Passuque 15, assim se proverão o cordeiro, a oferta de cereais, o azeite de manhã em manhã, em olá e contínuo. E a gente toda manhã devemos fazer a oração da manhã, tá bom? Assim diz o Eterno, se o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é herança deste, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança, certamente. E a nossa tendência é se exponenciar na Torá, ter um entendimento para toda a criação nossa, está em santificação também. Passuque 16, assim diz o Eterno, se o príncipe der um presente a algum de seus filhos, herança deste, pertencerá a seus filhos, será a possessão deles por herança. 17, se porém der um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, pois quanto à herança, será ela para seus filhos. Então, é um processo probatório, a gente aplica a Torá para aquela pessoa durante os 6 dias, mas no 7º dia volta para a própria criação do corrente. Baruch Hashem, 18. O príncipe não tomará nada da herança do povo para o esbulhar, a sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um da sua possessão. Então o príncipe não tomará nada da herança do povo, né? O que a gente aplica vai ficar lá, e a gente vai se elevando e se exponenciando. 19, então me introduziu pela entrada, que estava ao lado da porta, nas câmaras, Kadosh, para os correntes, que olhavam para o norte. Eis que ali havia um lugar por detrás para a banda do ocidente. 20. Ele me disse, esse é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa, a oferta pelo haverá, e onde assarão a oferta de cereais, para que não as traga ao ato exterior, e assim transmita santidade ao povo. A santificação, ela é conveniente aos sacerdotes. Santificação eterna não pode ser exposta na mídia. Tá? Isso não pode ocorrer, passuque 20 do lavar das mãos. Toda parte de Torá de santificação, ela é tratada no átrio interior. Passuque 21. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia um átrio. Claro, o Eterno trabalha aqui em Bereshit em 2 sentidos, né? O átrio ele tem o átrio superior e interior. O átrio tem um átrio masculino e tem um feminino. Então nós temos que respeitar a logística do Eterno, o ângulo do Eterno. Fique bem claro sobre isso. Passou aqui 22. Nos 4 cantos do átrio havia átrios fechados, de 40 côncavos de comprimento e 30 de largura. Esses 4 cantos tinham a mesma medida. Claro, é um dalet, e dalet é equidade, é uma porta, né? Representa o terrelim 90 como contar dos dias, e a gente tem que respeitar a matemática divina dos ângulos do altar. Passuque 23, e neles havia por dentro uma série de projeções ao redor. Havia lugares para cozer, construído por baixo delas ao redor. Sim, a parte inferior do átrio, né, e do altar, a gente prepara o alimento, a gente prepara a forma de a gente se elevar. Então, a gente precisa estar na parte baixa, ter uma compreensão do que vai ser cozido para a gente dar o olá e receber o incenso e aos céus o Eterno receber com gratidão. Baruch Hashem. Então me disse, essas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo.
Muito bem. Então, essa é uma parcial do Rosh Hodesh, 1º de Adar, 5.784. Fiquem bem, que o Eterno abençoe. E logo nós vamos estar fazendo o Halel do Rosh Hodesh. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe e guarde a todos nós. Yevareh Adonai Ismereha, Yair Adonai Panaveleha, Vekuneka Isatonai Panaveleha, Veaseleha, Shalom. Elohim é rei fiel. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno sobre ti e te agracie. Tenha eterna bondade de ti e põe em ti a Shalom. Shalom.